Olá! No vídeo de hoje, gostaria de trazer um assunto extremamente interessante que se conecta. Na primeira parte, eu vou fazer a análise da safra 2025-2026 da cana-de-açúcar, especialmente no Centro-Sul. Vou trazer também para você que foi deflagrada uma operação da Receita Federal para averiguação de arrendamentos declarados que pode resultar em multas e como isso está acontecendo para arrendadores e arrendatários e parceiros rurais. Ao final, vou tratar da reforma tributária e os impactos que ela tem. E um plus de um projeto de lei que altera a definição de arrendamentos, o que pode beneficiar produtores e produtoras rurais nessa questão tão tormentosa, que está tão em voga, que são os arrendamentos e parcerias rurais, na visão da Receita Federal. Então, se você quer saber e trabalha com cana e trabalha com arrendamento, fica até o final, porque o vídeo de hoje é extremamente essencial e especial feito para você. Eu sou o Bruno Mazo e esse é mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro aqui no canal Rocha Mazo no YouTube. A partir de alguns vídeos atrás, se você é nosso inscrito ou está chegando agora, eu sou o advogado que fala tecnicamente, vem aqui dar aula, vem aqui trazer informações para você. Mas eu tenho um diretor de marketing que sempre me pede para fazer umas colocações para você. E a gente combinou que ele é bom nisso e eu sou, em tese, bom em dar aula. Então eu vou passar para o Pedro Avelino, meu parceiro que está aqui comigo. Ele vai dar um recadinho para você e eu já volto com esse tema super interessante. Na verdade, temas super interessantes. Beleza? Volto rapidinho. E aí, pessoal, Pedro aqui falando, juro que é menos de 30 segundos. É só um jabazinho rápido. Só falar para vocês que nós somos um escritório especializado e dedicado pro produtor rural. E aqui, além de um escritório que presta serviços, a gente te ensina, pela produção de conteúdo, como você pode se proteger das dívidas no agronegócio, principalmente pela gestão correta de documentos que vão te possibilitar a blindagem e reestruturação da sua próxima safra. Beleza? Só passando para pontuar isso mesmo, agora fica aí com o professor, com o Brunão. Muito obrigado, Pedro. Sempre bom lembrar que a gente está aqui para ajudar e os nossos conteúdos são feitos, estudados e pensados para você. Então vamos lá, projeções para 2026. Números na safra de cana-de-açúcar e como a reforma tributária interfere. O que impacta e vai passar a impactar a sua vida, produtor, produtora rural, neste cenário deste vídeo. Então, como sempre, trazendo as referências dos dados, estudei bastante esse assunto e nós vamos trazer também da onde a compilação dos dados foi feita. Eu vou trazer para você logo ali na frente, mas todos esses links, todas essas matérias, tudo isso foi cruzado, foi analisado para trazer essas informações que eu estou trazendo e também de aulas que eu tive na pós-graduação, no módulo de Direito Tributário, que a gente terminou agora, finalizamos o segundo módulo, e foi Direito Tributário. Então, matéria que está batendo na porta de todo mundo, porque hoje estamos gravando esse vídeo, né, Pedro? 17 de dezembro hoje. Então, daqui 14 dias, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, começa a valer a reforma tributária com um novo regramento, uma fase de transição, e isso vai impactar a vida de todos os proprietários, arrendadores, arrendatários, todo mundo que mexe com o agronegócio, desde a base até o final da cadeia produtiva. Então, no sumário do vídeo, os dados importantes, né? O que aconteceu esse ano, um ano difícil para o setor, né? Para a grande parte do agronegócio, os desafios para 2026 e 2027, né? Trazer um pouco aqui de uma análise para frente, o que pode acontecer. Tributação do arrendamento no Brasil, a questão que eu falei da deflagração da operação da Receita Federal, qual é o cenário e os motivos pelos quais isso está sendo feito. A reforma tributária, os impactos do cenário e o que muda de fato, né? O que de fato vai acontecer. Então, vamos embora, que está bem interessante. Contexto, dados importantes, né? Como eu te falei ali, logo ali atrás, né? Da onde eu tirei esses dados aqui, né? Eu acompanho a Conab, né? Que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Então, todo trimestre ali é feito um boletim de cada uma das culturas, cana, soja, milho, boi,
aves, suínos, enfim, a Conab acompanha tudo isso, tem lá o site, o Pedro trouxe aqui, eu pedi para trazer o link, caso você se interesse. Dá para clicar no link e abrir direto, Pedro? Eu posso deixar na descrição do vídeo. Beleza, então o Pedro vai deixar na descrição do vídeo aqui. Melhor, no primeiro comentário. Beleza, no primeiro comentário vai deixar a descrição aqui, o link vai direto no relatório da Conab, é interessante, conta todos os detalhes de como foi a safra, quem que interferiu, o que não interferiu. Então eu decidi trazer números para você entender que nós estamos falando aqui no estado de São Paulo, nós somos o maior produtor de cana do Brasil, Centro-Sul terminou a safra, né, já entregou tudo, e a safra está começando no Nordeste, então nós vamos analisar o que aconteceu esse ano, né? Então a produção do Brasil 25-26 está estimada em 666,45 milhões de toneladas, caiu 1,6%. Produção do Centro-Sul, 607,4 milhões de toneladas. Então, essa diferença para 666, espera-se que o Nordeste produza isso. Será? Vamos ver, né? Área colhida, 8.974.600 de hectares, né? Um aumento de 2,4%. E a produtividade média de 74,259 quilos por hectare. Então veja que nós aumentamos a área, tivemos uma produção menor do que a estimativa e uma produtividade média abaixo do ano passado. O que trouxe e o que foi determinante para esses números? Aumentar a área plantada e ter menos produtividade. Déficit hídrico, falta de chuva e os incêndios de 2024, que acabaram repercutindo diretamente na safra 25-26. Então, esses fatores, inclusive foi apurado que alteraram a fisiologia das plantas, porque quando falta água, quando tem esse estresse hídrico e altas temperaturas, a planta sente e fisiologicamente ela apresenta sinais de deterioração. Ela fica com menos água, ela fica com menos ATR, ela fica com menos sacarose, ela fica uma planta que rende menos, né? E as perdas foram relatadas em todas as unidades produtoras de açúcar, etanol e biomassa. Então, tudo isso contribuiu para essa queda de produtividade, né? E uma questão interessante também, que foi apurado pelo relatório Conab, foi um comportamento atípico da relação produtividade em relação ao ATR, né? A ATR é açúcar total recuperável. Se você tiver curiosidade de saber como isso funciona, nós fizemos um vídeo que fala só sobre o ATR, como está sendo discutido o ATR, tudo que influencia, tem um vídeo específico para isso, né? Essa relação, historicamente, ela é inversa, né? Quando há uma diminuição de produtividade e o ATR, há uma relação inversa. Desse ano, as duas situações foram negativas, dando um número que, de fato, sai fora da curva histórica, né? Porque isso fez com que houvesse menos acúmulo de sacarose nas plantas, como eu disse, afetou a produção tanto de açúcar como de álcool. Basicamente, tinha uma cana de pior qualidade que deu menos produto. Basicamente, é isso que quer dizer esse relatório. Então, eu vou trazer agora os dados por região. No Sudeste, nós produzimos 420,2 milhões de toneladas, menos 4,4%. No estado de São Paulo, que é o maior produtor, uma diminuição de 18,2 milhões de toneladas, olha que número relevante, caiu bastante, porque nós sofremos muito aqui no estado de São Paulo com seca e queimadas o ano passado. Uma baixa de produtividade média de 5,6%, olha como os números são ruins, e uma produtividade média de 75,664 quilos por hectare. Também uma produtividade abaixo da média histórica, que já foi de 80, 81, 82 quilos por hectare. Apesar disso, houve um aumento na área plantada, 1,3%, com 5,555 milhões de hectares. Então veja que no estado de São Paulo sofreu bastante e esses fatores climáticos e de incêndio impactaram. Centro-Oeste, que é o segundo maior produtor, 151 milhões de toneladas, um acréscimo de 3,9%, 1,96 milhões de hectares plantados, aumento de 6%, nós vamos analisar um pouco esse número, e uma produtividade também menor de 1,9%, com uma produtividade média de 77,024. Historicamente, no Sudeste, a produtividade média é maior do que no Centro-Oeste, e esse número se inverteu esse ano por conta dessas questões climáticas. No Sul, que tem uma produção menor,
houve um aumento de 2,8% na área plantada, e com 36,2 milhões de toneladas de produção. No norte, houve uma diminuição de 1%, com 4 milhões de toneladas, e uma produtividade média de 75,505. Veja que a produtividade do norte e do sudeste foi basicamente a mesma, o que mostra que aqui no sudeste ela não foi tão boa. E a estimativa a realizar, como eu disse, no nordeste é de 55 milhões de toneladas, algo estimado em 1,3% a mais, e lá no nordeste, que é uma região de solo com menos nutrientes, um solo mais arenoso, um solo que é menos pior do que aqui no sudeste e centro-oeste, a produtividade média deve ser em torno de 60 quilogramas por hectare, tá? Dados da produção, então você já viu em cenário quanto que foi. O açúcar, que 45 milhões de toneladas, mais 2%, segunda maior produção de açúcar da série histórica da Conab, desde que esse número é compilado, é a segunda maior produção, com um ATR de menor em 3%, então caiu o ATR, e o Sudeste é responsável por 70% da produção nacional de açúcar. O açúcar produziu muito, mas não foi um bom ano para o açúcar, como você vai ver. Já no etanol, somando cana e milho, que já não dá para a gente separar etanol de cana de milho, que é uma produção única, também temos um vídeo analisando isso, como isso está acontecendo e para onde isso está indo, como o milho está entrando no cenário de etanol. Nós fizemos uma separação. 36,2 bilhões de litros foram produzidos, menos 2,8%. 3,3 bilhões de litros de anidro, que é o que é adicionado à gasolina, e 22,86 de hidratado, que é o que vai para a bomba do posto de gasolina e abastece a frota nacional. De cana foram 26,55 bilhões de litros, sendo 16,1 de hidratado, 10,47 de anidro. Já no milho, houve um aumento de 22,6% na produção. Olha como é um salto grande, é isso que estou chamando a atenção lá no vídeo cana-milho. 9,61 bilhões de litros, sendo 6,79 de hidratado e 2,82 de anidro. Então, esses são os números da produção. Quais foram os fatores de relevância, de fato, para essa produção que nós observamos aqui? Aumentos de pedidos de outorga de irrigação preocuparam o regime, estão preocupando as indústrias com o regime de chuvas. Então, são fatores que estão fazendo com que as indústrias, as unidades produtoras, tomem as suas ações para evitar que essas perdas continuem, porque o clima está instável, nós não sabemos como pode acontecer. Então tem muitas indústrias, muitos produtores pedindo outorga de irrigação. Vai ter água suficiente para todo mundo? Acredito que não. Esse ano aqui no estado de São Paulo já foram barradas todas as outorgas de água para irrigação, porque muita gente começou a tirar água do lençol freático e dos cursos d'água e, diante da seca que estava até um tempo atrás, com os reservatórios baixos, se barrou as outorgas liberando irrigação. Então, essa questão da irrigação também é algo que a gente tem que ficar de olho, prestando atenção como isso vai acontecer no Brasil daqui para fora, daqui para frente. O aumento da produção de etanol a partir de setembro em São Paulo, baixa cotação do açúcar e baixa do ATR, como a gente colocou aqui, e chuvas do final de safra. Geralmente no final da safra chega a estação de água, as usinas que ainda tem cana para colher, essa cana vem mais pesada, mas ela vem com menos sacarose, produz menos etanol, produz menos açúcar, então tem uma diminuição de produtividade. São fatores relevantes que fazem o fechamento da safra, né? Então, em números gerais, você já viu. Então, eu vou passar rapidamente aqui o que aconteceu nos estados os principais produtores, né? Minas Gerais, a seca, com as chuvas irregulares e as temperaturas altas, fizeram que ter uma produtividade média menor, com menos produção de açúcar e álcool, apesar do aumento das áreas plantadas, sendo a maioria delas próprias das usinas e de alguns fornecedores, mas isso em menor ritmo. Passando por Goiás, que também é um polo produtor, aumento de áreas plantadas, especialmente em pastagens degradadas, o que é uma boa notícia, vem de encontro com a legislação brasileira que incentiva a mudança de pecuária em pastagens degradadas que já não estão rendendo o que se espera para a produção pecuária e o manejo dessas áreas para a agricultura. Isso é um bom sinal.
Envelhecimento dos canaviais. Há uma realidade também que se vê no estado de São Paulo, porque está caro de produzir, então muitos canaviais não estão sendo renovados com a velocidade necessária. A TR foi estável para açúcar, melhor que em outras unidades produtoras. E o aumento de usinas híbridas, como a gente também tratou no vídeo, muitas usinas estão fazendo a migração para produzir etanol de cana e fazendo unidades que também produzem etanol de milho, porque é um celeiro de grãos lá no Goiás. Mato Grosso do Sul, chuvas irregulares, geadas e a safra ainda em andamento, ainda tem no Mato Grosso, como eu disse, tem áreas que estão sendo colhidas, impactaram a produção. E também tivemos um cenário de doenças, broca, cigarrinha, murcha da cana, esfenoforos. Eu acho que é isso. Todas foram controladas, mas tivemos ali no Mato Grosso a incidência maior do que o normal dessas pragas. O estado tinha bons contratos negociados com travas, os REDs, na produção de açúcar, sentindo menos a desvalorização internacional. O açúcar teve um ano caindo, chegando a cair 24% no valor em comparação com o ano passado. Então, aquilo que também a gente falou no vídeo que a gente publicou sexta-feira, sobre a demanda contratada do alimento e energia brasileira, né? Falando de REDs, falando de derivativos, falando como pode se proteger de variação de preço, negociando alguns contratos. Então, produtores do Mato Grosso do Sul tinham esses REDs, tinham essas travas. E um aumento da hibridização das unidades também. Muito etanol de milho entrando no Mato Grosso do Sul. No Paraná, temos uma questão interessante. Apesar da produção do Paraná de açúcar ser pequena, mais aqui no norte, tem uma verificação de migração de produtores para arrendamento. Muitos produtores paranaenses que têm um histórico de produção de grãos, diante da oscilação dos preços de mercado, de perdas, estão optando por arrendar suas terras para a produção de etanol, para a produção de cana-de-açúcar e açúcar, né? Esse movimento também é visto no Mato Grosso do Sul e em Goiás, por conta desse cenário de incerteza que se instalou em alguns lugares. Então, muitos produtores dizendo, olha, eu vou arrendar, vou receber aqui a minha renda mensal, eu vou fazer uma parceria porque eu corro menos risco. E com isso, né, lá no Paraná, teve um regime de chuva razoável, a produtividade média aumentou, aumentando novos contratos de parceria e arrendamento, as lavouras são mais novas, com isso são ciclos mais produtivos, né? Apesar do que o ATR foi mais baixo em virtude dessa jovialidade dos próprios canaviais. Então, é sempre um arranjo, trocar canavial, fazer com que a cana nova tenha ATR, esse é o cenário da cana. Se você que está vendo o vídeo conhece um pouco, vai entender o que eu estou falando. Já lá no Mato Grosso, lá em cima, houve um aumento de áreas plantadas também em arrendamentos e parcerias, novas unidades de etanol de milho em construção e em funcionamento estão trabalhando junto com a cana, e nas usinas de cana, tendo em vista os investimentos nas usinas de milho, houve menor investimento. Com isso, houve um aumento, né, graças à chuva, teve uma boa produtividade, gerando mais bagaço, mais biomassa e mais energia oriunda do biometano. Então, esse é o cenário dos estados maiores produtores de cana, de açúcar, etanol no Brasil. Então eu vou trazer aqui, vou pedir para o Pedro colocar, essas tabelas aqui mostram os números, estado por estado, evolução do açúcar, da produção de cana por estado, produção de açúcar, etanol de milho, etanol de cana. Então se você clicar lá no link que vai estar aqui no primeiro comentário, você acessa o relatório da Conab e essas planilhas estão lá se você tiver curiosidade de conferir os dados que a gente acabou de trazer aqui, né? Então, essa é a questão. Lembra que eu falei lá no começo sobre a safra do Nordeste? Existe uma preocupação, foi objeto de algumas matérias já no início da safra lá no Nordeste, né? Uma preocupação na safra é por conta do tarifaço dos Estados Unidos que continua impactando o açúcar nacional, né? Existe uma cota de exportação que é livre de tarifas para os Estados Unidos, mas essa cota já está já foi esgotada porque já foi enviado esse açúcar. Então, com isso, há uma perda de competitividade no mercado dos Estados Unidos, que é o principal comprador do açúcar que é produzido no Nordeste. Então,
as usinas já falam em risco de prejuízo e buscam medidas de apoio para atravessar esse ciclo, que está só no começo, né? Então, em novembro, para você ter uma ideia, os preços do açúcar no mercado de Pernambuco estavam 21% menores, Alagoas 14% menores, de acordo com o indicador CPEA-Exalc, talvez o mais relevante e mais confiável do Brasil. Os valores acompanham os preços do mercado vendido, do açúcar vendido no mercado internacional, como eu disse, caíram 25% só nesse ano. A produção local de etanol, no momento, está dando prejuízo, um prejuízo de 8,2% no caso do hidratado e quase 15% no caso do anidro. Então, quer dizer, produzir etanol lá no Nordeste está dando prejuízo, e esses dados são de 15 usinas lá da região que foram compilados por essas reportagens. E os fornecedores de cana estão apontando um cenário negativo. A partir de agosto, quando os produtores do estado recebiam o equivalente a R$160 a tonelada, esses valores ainda cobriam os custos. Mas você vai ver aqui a fala do José Inácio de Moraes, né, presidente da Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba, né, que diz o seguinte: o preço pago pela tonelada de cana caiu de 170 para 129, o que não cobre o nosso custo. Essa cota de importação dos Estados Unidos nos dava uma vantagem de R$10 a tonelada de cana, mas sem ela estamos na mesma paridade com o mercado em relação às demais regiões, fazendo com que não se torne competitivo. Lembra que eu falei que a produtividade média do Nordeste é de 60, enquanto nas outras regiões é de 75 na média? Então veja, produtividade menor com preço não competitivo, eles estão dizendo que estão tendo prejuízo, é algo a se prestar atenção, porque muitas usinas do Nordeste, historicamente, já vieram a parar de produzir, já faliram, voltaram. Então é algo que a gente precisa ficar de olho, quem gosta e quem trabalha com cana-de-açúcar e se interessa por isso. Então, esses são os dados. E quais são os desafios agora para 2026 e 2027, né? O Grupo Citi estimou um período complicado, destacando a probabilidade de preços fracos, tanto para o açúcar quanto para o etanol, o que deverá comprimir as margens das empresas brasileiras atuantes no setor. Existe sim uma superprodução de açúcar. Essa semana houve uma pequena recuperação, mas os valores ainda historicamente estão baixos, né? Então, essa produtividade alta, muito açúcar, pode continuar pressionando os preços para baixo. E o etanol, enquanto a gasolina, em tese, está barata em relação ao mercado internacional e não para o nosso bolso, que a gente está pagando mais de R$6 um litro de gasolina, mas isso faz com que o etanol não seja tão competitivo a preços de R$4, R$4,20, R$4,50, dependendo da região. Então, essa queda no valor de ações de grandes empresas do setor, como nós falamos nesses dois vídeos que estão aqui, né, etanol de milho de cana e o futuro da cana-de-açúcar, nós tratamos dessa questão de que as grandes empresas do setor de cana perderam valorização na Bolsa de Valores. E isso tem a ver com o resultado do produto. O produto está baixo, isso diminui o lucro e faz com que o mercado precifique isso para baixo, tirando o valor das empresas. Então, essa volatilidade do mercado deve ser verificada especialmente no primeiro trimestre de 2026, e as previsões são de que as flutuações de preço continuem, especialmente com o término da safra aqui no hemisfério sul. Então, vai ter muito produto e o preço vai continuar baixo. Mas, apesar disso, o Itaú BBA conclui que as usinas do setor sucroenergético estão em melhor posição financeira e mais preparadas para enfrentar esse momento em comparação à última crise do setor há 10 anos. Lá atrás, as empresas não tinham uma compliance, uma governança e estruturas de capital tão avançadas como tem hoje. O Itaú analisou 48 grupos responsáveis por cerca de 53% da moagem do Centro-Sul. Então, há uma dificuldade, mas as empresas estão mais estruturadas para passar por momentos de incerteza, instabilidade e preços ruins no mercado internacional. Isso eu posso dizer de grupos maiores, mas há muitas empresas do setor que estão sofrendo e correm o risco, inclusive, de não conseguir manter as suas atividades. Eu falo por experiência própria, por trabalhar com isso, com usinas aqui da região, e eu estou vendo as dificuldades, né? Dito isso, quais indicadores financeiros estão melhores? Esses que a gente viu. Mas qual é o nível de atenção que nós temos que ter, né? Moagem. A expectativa de crescimento por recuperação da produtividade, por conta do clima adverso de 2024
que impactou 2025, o regime de chuvas foi melhor, então é possível que esse clima mais regular em 2026 faça ter uma safra mais de maior produtividade, tanto para as usinas quanto para os prestadores de serviço. Preços e margens. Continua um cenário desafiador com redução de margens. No etanol, a expectativa de tendência de queda por aumento de oferta e menor preço da gasolina na bomba, como eu acabei de dizer. E a estratégia vai continuar sendo de mix, tendência de aumentar a produção de etanol e mix para etanol, pois estaria com preço superior ao açúcar e à flexibilidade. O açúcar não totalmente hedgeado, ou seja, quem não vendeu açúcar, quem não tem contratos futuros, fica refém desse mercado que está em baixa. Então, essas são as perspectivas para 2026. E a conclusão desse cenário, a safra 25-26 apresentou reflexo das secas e incêndios de 24, produtividade de ATR em baixa, produção e mix de produtos pendulando conforme preços internacionais, desafios de gestão nas unidades produtoras, queda de braço da única com a Aeroplana no ATR, tem lá o nosso vídeo falando sobre isso, em que pé que isso está, se você quiser saber, vai lá que você vai entender, e os preços aos produtores em risco de baixa, apesar da competição entre as unidades produtoras. O que quer dizer isso? Na verdade, a área plantada de cana, ela aumenta muito pouco, porque é a mesma área, né? Tem a competição com os grãos, tem a competição com a pecuária, com citros, com outras culturas. Então, não tem muito mais área. E então, as usinas competem para conseguir os seus fornecedores. Porém, diante desse cenário, mesmo com essa competição, há uma preocupação, e eu falo direto para você, que é produtora de cana, arrendante de cana, parceiro, que pode ser que tenha um cenário de apesar dessa negociação de ATR no Consecana, no estado de São Paulo especialmente, haja uma política das usinas de diminuir o valor dos arrendamentos. Menos tonelada por hectare, porque vão dizer que, olha, nós tivemos uma produtividade menor, então nós vamos ter que pagar menos. Então preste atenção nisso quando for negociar os seus contratos. Não assine qualquer contrato, busque orientação para saber se você está tendo o seu direito respeitado e se o mercado de fato é bom para você, aquele arrendatário, quem quiser comprar a sua produção, né? É o que eu estou dizendo aqui. O que exige? Atenção, negociação, preparação, especialmente pelo início da implantação da reforma tributária, né? Se for fazer um contrato novo, tem que levar em consideração isso. Esse é o motivo de eu trazer esses dois assuntos juntos, né? Trazer o resultado da cana para mostrar que a produtividade foi menor, que há um desafio do setor, que há uma negociação de ATR em andamento e que vai entrar uma reforma tributária que pode impactar a sua decisão de arrendar, fazer parceria, fornecer cana. Então é importante fazer essas conexões que de repente não parecem óbvias e que muitos materiais fazem análises separadas. Aqui a gente tenta trazer condições das cadeias produtivas para que o produtor possa fazer e a produtora possam fazer essa intersecção. O que de fato isso impacta na minha vida no final do dia? E amanhã, qual é o preço disso? Quanto que isso vai impactar o meu bolso? Esse é o nosso objetivo aqui, falar para você como você linkar essas coisas, né? E se você quer saber mais sobre a tributação no setor, arrendamentos e parcerias, fica comigo até o final que eu vou te contar muito mais sobre isso, beleza? Então, visto tudo isso no que se refere à produção de cana e à safra de cana, vamos falar um pouco da tributação do arrendamento no Brasil. Vamos falar de imposto, né? O que de fato acontece, né? Atualmente, eu atuo nisso há muitos anos, há mais de 20 anos, há um cenário de falta de clareza expressa na lei. Existem interpretações da Receita Federal, do Judiciário, de advogados que divergem um pouco no que se refere a arrendamento, parceria, e isso está sempre num campo nebuloso, né? A Receita Federal pode tributar rendimentos de arrendamento como se fossem aluguéis de imóveis, né? Hoje é o que prevalece, tá? Aplicando regras de imposto de renda de pessoa jurídica ou pessoa física, conforme o caso, gerando incerteza e eventuais cobranças mais elevadas ou retroativas. E isso é real, como você vai ver daqui a pouco, tá? Você está vendo aqui, ó, que a Receita Federal realizou ação de conformidade, declara agro de arrendamento, e é isso que nós vamos tratar daqui a pouco. Fica aí, porque isso é importante. Esse tipo de insegurança já tem um impacto, né? A Receita Federal está intensificando a fiscalização de contratos de arrendamento rural
identificando divergências em declarações, exigindo a autorregulação sob risco de multas pesadas. Pedi para o Pedro também colocar no segundo comentário o link do Gov. Eu deixo o número fixado ali, eu separo certinho. Perfeito. Então, pessoal, vai ter aqui os links para vocês irem direto, não tem que ficar procurando. Viu o vídeo? Já vai lá, se interessou, já vai ver o que está acontecendo. Qual é o contexto da operação Declara Agro para arrendamentos, né? A operação foi deflagrada agora em novembro de 2025, né? E o objetivo central é examinar a forma como os rendimentos de arrendamento rural foram declarados no imposto de renda de pessoa física por produtores rurais. Uma pequena pausa, porque o nosso chefe, o nosso Gato Brutus, ele quer sair do estúdio. Chegou a hora dele ir fazer a sua refeição. Então o Pedro tá tirando ele daqui. Você deve ter ouvido um miadozinho, né? Aí, ó. Ele é o nosso mascote, porque ele fica no ar-condicionado. Ele não é bobo, né? Tá calor. É o chefe, na verdade, né? Um dia eu vou botar ele aqui para vocês verem o tamanho dele. Vai ficar maior que a tela. É aquele gato gigante lá. Então, agora em novembro foi deflagrada essa operação, né? O que é isso, né? O resultado do cruzamento de dados fiscais, né? Pedro, pode passar, por favor? Mais de 1.800 declarações com divergências foram identificadas. O total envolvido ultrapassa 1,7 bilhão. Contribuintes que regularizarem até 30 de janeiro podem evitar multas de ofício, ou seja, se você tiver dúvida, se você tiver com receio, você é um arrendador de terra, fez de repente uma declaração como parceria, de repente não está seguro do que foi, procure o seu advogado, procure o seu contabilista e veja se não é o caso de regularizar essa situação, porque senão a multa é muito pesada e os juros também. Né? A penalidade, como você está vendo aqui, é de 150% do imposto devido. Então, se a sua operação for descaracterizada de parceria para arrendamento, além da diferença de imposto, tem essa multa de 150% e o imposto é calculado com a Selic em cima. Então, mais 15% em cima do que você pagou. É uma pancada, é uma paulada grande, tá? Quais as principais irregularidades identificadas, né? Tratamento indevido da receita de arrendamento. Um dos principais focos da operação é o uso indevido do livro caixa da atividade rural para declarações de receita oriunda de arrendamento. O que acontece? O produtor vai lá, faz o seu livro caixa, deduz uma série de despesas que ele tem do arrendamento e declara isso de uma determinada maneira. Só que a Receita Federal entende que aquilo é um aluguel e que tem que ser pago 27,5% ou naquela tabela progressiva, depende muito do caso, mas se for um arrendamento na cabeça, 27,5%. Cada R$1.000, R$275 de imposto, né? Então, se não foi essa a sua declaração, veja bem se a sua contabilidade está bem feita. Qual é a interpretação da Receita? Quando o proprietário recebe produto, nesse caso específico, como soja, milho, gado, cana, seja lá o que for, com o pagamento do arrendamento, e depois ele vende esse produto como se fosse produção própria, isso não caracteriza atividade rural, mas sim locação ou dação em pagamento, que é quando você recebe algo como pagamento que não é dinheiro, né? O Código Civil prevê essa figura de dação, é como você dá alguma coisa em pagamento que não é dinheiro. Quando é dinheiro, é pagamento em pecúnia, é o pagamento geral. Quando é feito em algum bem, é dação em pagamento. Então, isso muda a classificação. Então, fique de olho, dá uma olhada no que você fez aí, tá? O que a Receita entende? Que a receita de arrendamento deve ser tributada como imobiliária e locação e não como atividade rural. Tributação correta é via carnê-leão no mês de recebimento ou outro regime aplicável ao rendimento tributário. Regime de caixa ou regime de competência, depende da configuração jurídica do produtor. A diferença entre o valor recebido e o valor de venda posterior seria tributada como ganho de capital, 15%. Então, se eu recebo em dação de pagamento, alguém recebe R$100.000 e vende a 150, esse 50 é tributado a 15% de ganho de capital e a Receita entende dessa forma. E declarar essas receitas como renda de atividade rural pode ser considerado pelo fisco uma fraude fiscal. Então, olha como isso é grave e isso está em andamento, né? E lembra que eu falei também da reclassificação de contratos rurais de parceria e arrendamento? Outro vetor da atuação da fiscalização é a revisão de contratos formalizados como parceria rural. Tem muita gente que declara como parceria rural, tá? Eu vou até pegar aqui um dado que eu separei, né? Sobre a parceria rural e a tributação. A tributação chega a ser 1/3
daquilo que seria num arrendamento. Então, muita gente acaba declarando uma parceria e, às vezes, recebe como arrendamento. E a Receita Federal está com 2 olhos gigantes, um binóculo em cada um, olhando isso já faz algum tempo, tá? Só que agora, de fato, deflagrou por conta da alteração da legislação. Vários casos, a Receita tem desconsiderado a natureza jurídica formal do contrato, parceria rural. Eu já falei num vídeo que não adianta colocar um nome bonito no contrato parceria, quando, na verdade, o escopo do contrato, o que está escrito no contrato é um arrendamento. A Receita vai ver o que de fato acontece na relação e não o que está escrito lá no nome bonitinho, tá? Com base na análise econômica e factual, tratado como arrendamento. Então, cuidado, se está declarando como parceria, mas recebe todo mês, né? Se tem um piquezinho na conta lá, se tem um valor fixo, toma cuidado, presta atenção, vai buscar orientação. Essa reclassificação é especialmente crítica em contratos onde não há efetiva divisão de riscos ou participação ativa do parceiro na produção, o que é uma característica obrigatória dos contratos de parceria. Divisão de riscos e participação do parceiro. Se você não participa, se você não faz nada, simplesmente coloca a sua terra à disposição e o risco é todo com quem você contratou, isso não é uma parceria, isso é um arrendamento. E situações em que a documentação e a execução não refletem o que está formalmente pactuado. Então, por mais bonitinho que seja, se a documentação não bater, se não tiver match, né? Se não der match, né, Pedro? Se não der, do ponto de vista legal, se uma coisa não conversar direito com a outra, vai ter problema e vai ser fiscalizado, tá? Quais as consequências diretas para o produtor rural, né? O risco tributário, que eu coloquei, multas de 75% a 150%, a depender da situação. Os juros e possíveis registros em dívida ativa, o que pode comprometer o crédito rural e as certidões fiscais. Então, de repente, numa situação dessa aqui, uma autuação, na hora de pegar custeio, na hora de renovar custeio, na hora de renegociar, na hora de ter um score para fazer um barter, para fazer a nova produção, vai ter problema de CADIM e não vai conseguir, né? O prazo dessa autorregularização é até 30 de janeiro de 2026. O contribuinte pode voluntariamente revisar a sua declaração, fazer os ajustes de rendimento de arrendamento conforme a interpretação do fisco, né? Por isso que eu sempre digo, o fisco interpreta de um jeito que às vezes não é 100% correto, dependendo da situação. Então, se você tiver dúvida, procura um advogado especialista em tributário no agronegócio, não um advogado generalista. Um tributarista de agronegócio vai te ajudar, tá? Ele paga apenas o imposto devido com juros legais sem multa de ofício. Então, fazendo essa autorregularização, só vai pagar a diferença de imposto sem multa. A obrigatoriedade de uma documentação robusta. Lembra que eu te falei que a documentação precisa casar com o contrato? Para evitar essa reclassificação ou interpretação de fraude, é essencial manter uma documentação que comprove a natureza jurídica e econômica dos contratos. Contratos bem estruturados e formalizados, muita gente tem o contrato que a usina põe na mesa, que a unidade produtora põe na mesa, nem leu o contrato, simplesmente confiou e não sabe o que está lá. Muitos produtores e produtoras estão nessa situação. Provas de que o contrato foi realmente de parceria, se for o caso, com riscos e responsabilidades divididos. E notas fiscais, comprovantes de operação e contabilidade coerente com o que foi declarado. Isso aqui é o que a Receita Federal vai analisar, né? Outros pontos de atenção identificados pela fiscalização. Despesas dedutíveis do livro caixa. A Receita tem glosado, ou seja, tirado, não aceitado, despesas consideradas inadequadas no livro caixa, como combustível, uso de caminhonetes, SUVs, alegando que não são exclusivamente para atividade rural e vem gerando litígios e ajustes compulsórios. Muita gente vai lá e coloca a parcela da caminhonete, parcela do carro próprio, parcelas de outras coisas que não são de fato ligadas à atividade rural, colocam no livro caixa e deduzem do imposto. A Receita tem dito, não. Isso aqui não é necessário, você comprou isso para o seu uso próprio, então você não pode deduzir. Basicamente é isso. Conexão com o cenário tributário mais amplo, reforma, IBS e CBS, que é o que a gente vai entrar logo mais. IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços, IBS dos Estados, CBS da União. A Operação Declara Agro ocorre em um momento de transição tributária profunda com a introdução gradual dos novos tributos. Isso intensifica não só fiscalização sobre a natureza jurídica dos rendimentos, mas a necessidade de planejamento tributário estratégico compatível com a realidade fiscal que emerge em 2026 adiante. Então, o que isso quer dizer no fim do dia? A Receita pegou inconsistências que ela vem apontando ao longo dos anos
e decidiu falar, ó, vamos fazer um intensivão aqui, vamos fazer uma fiscalização, porque vai mudar a regra, vai mudar os sistemas, e nós precisamos regularizar isso. Fora a questão de arrecadar, né? A sanha do Estado, a vontade do Estado de arrecadar imposto para pagar suas despesas. Então, o cenário é perfeito. Ó, vai mudar a lei, nós vamos melhorar e vamos fazer uma fiscalização mais forte. Então, qual é a conclusão e a mensagem central, né? A Receita está claramente reforçando o cerco sobre o contrato de arrendamento, com o uso intensivo de cruzamento de dados fiscais e dando prazos para você autorregularizar-se, né? Então, os dados estão todos lá no sistema. Então, a Receita está olhando isso com uma lupa, né? Tirou o óculos, colocou uma lupa e está olhando com mais critério. O foco não é apenas arrecadar, mas corrigir interpretações fiscais que vinham sendo toleradas no setor, principalmente em relação à forma de tributação da receita de arrendamento. Para o produtor rural, isso representa um novo patamar de exigência de conformidade tributária e documental, com implicações práticas relevantes para o planejamento e gestão fiscal da fazenda. Gestão, administração, transformação do produtor rural no empresário rural, que é o que a gente fala aqui todo dia em todos os nossos conteúdos. Entendeu que a Receita está atrás de você? Pode ser de você, pode ser de um conhecido seu, de alguém da sua família. Então, se você está vendo esse vídeo e tem alguém que você conhece, pede para ver, para ficar por dentro, tá? Reforma tributária, impactos e cenário, né? Contexto atual e distinção tributária pré-reforma. Hoje, o arrendamento rural é tratado pela legislação como aluguel de imóvel. Então, o que eu vou falar aqui de reforma tributária é relativo ao tema que a gente está tratando, arrendamento e parceria rural, beleza? Não vou entrar em outras questões e também não vou entrar em contas. Só um exemplo. Nós vamos fazer, como eu já disse, uma série de vídeos sobre a reforma tributária, cada um tratando de um assunto conectado com o agro, para cada cadeia, para cada situação. A pessoa física, a receita do arrendamento é tributada no imposto de renda, com a tabela progressiva até 27,5%, como eu já disse. Pessoa jurídica, a receita entra na base de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, atualmente, com carga distinta de acordo com o regime, lucro presumido, lucro real. PIS e COFINS não incidem sobre arrendamentos para pessoas físicas. Esse tratamento diferente do contrato de parceria rural, que já é tributado como atividade rural, é diferente, é outra contabilidade, faz com que muitos proprietários tentassem maquiar arrendamentos como parceria. Como eu já disse, prática cada vez mais fiscalizada pela Receita Federal. E o que a reforma tributária da Lei Complementar 214 de 2025 altera? IBS e CBS passam a incidir sobre arrendamentos rurais. Em que situação? A partir de 2026, os valores recebidos pelo arrendamento rural serão incluídos na base de cálculo dos novos tributos, IBS e CBS, que substitui PIS, COFINS, ISS e ICMS e outros tributos do sistema antigo. A alíquota ainda não está fixada, que é o percentual, né? X% sobre a base de cálculo, que é a receita bruta, que é o valor do arrendamento, que é a geração do caixa, dependendo dos cenários em que você, produtor, pessoa física ou jurídica, está inserido. O que isso significa? O proprietário que recebe arrendamento passa a ser a contribuinte do IBS-CBS sobre essa receita e a carga efetiva aumenta, pois agora soma-se a tributação tradicional do imposto de renda. Ou seja, é muito provável que haja um aumento de carga tributária em alguns cenários, tá? A regra vale para a pessoa jurídica em todos os casos. Se você opera como pessoa jurídica, já é contribuinte, já é sujeito passivo. Para a pessoa física, só se aplica se atender 2 critérios no ano anterior. Receita de arrendamentos acima de 240 mil anual, sujeito à atualização, então R$20 mil por mês, com tolerância de 20% em situações específicas, né? Também fiz uma anotação aqui, se no próprio ano isso passar de 20%, no ano seguinte tem que ser até 20%. Se passar desse valor, passa a ser contribuinte de IBS-CBS. Então, a regra é do ano, tá? Passou desse valor e dos 20%, nessa contagem dos 2 anos, passa a ser contribuinte. E o arrendamento de mais de 3 imóveis diferentes, né? Você que de repente tem um imóvel só, não vai ser tributado. Se ambos os requisitos não forem cumpridos, o contribuinte, pessoa física, fica isento do IBS-CBS nesta receita. Aí eu tinha colocado aqui 20% acima do teto, depende do regulamento a ser editado, há entendimentos divergentes. Como será aplicado? Veremos, só depois da lei regulamentada.
Como vai funcionar a tributação do IBS-CBS no arrendamento, por exemplo? Com alíquota reduzida, né? O arrendamento terá uma alíquota reduzida em cerca de 70%, que é o que se projeta, em relação à alíquota padrão. Por exemplo, nós não temos a alíquota ainda, então usei aqui uma alíquota geral, que está se falando em 28, 27, 26, eu usei 26,5%. O arrendamento será tributado aproximadamente 7,95%. Então esse quadrinho aqui mostra pessoa física, valores ilustrativos para um rendimento acima de R$1 milhão. Pessoa física em 1 milhão, pessoa jurídica no lucro presumido, pessoa jurídica no lucro real. Com as tributações de CBS e IBS, que você está vendo aqui, qual é o impacto da carga tributária aqui? Pessoa física, 35,45%, lucro presumido da pessoa jurídica, 16,4%, pessoa jurídica, lucro real, 41,9%. Mas espera aí, então é melhor eu mudar para pessoa jurídica e colocar no lucro presumido? Não é automaticamente melhor. Precisa fazer uma análise da sua situação. Folha de pagamento, como você funciona, qual é o tipo de atividade, quantas culturas são, quantos imóveis são. Há a necessidade de fazer um estudo individualizado para cada situação, tá? Então, comparando com o cenário pré-existente, a inclusão de IBS e CBS aumenta a carga tributária em todos os regimes, principalmente para a pessoa física. Então, é mais uma situação que tem que ficar atento e um planejamento necessário para o ano que vem. Crédito tributário para o arrendatário. Existe o débito, mas existe o crédito. Então, o regime de pagamento, isso chama princípio da não cumulatividade plena. É uma palavra difícil. Não cumulativo é quando um paga, passa para frente, o outro paga e há um crédito. Cada operação há um crédito e um débito. Crédito e débito para que você só pague sobre aquela parcela que foi agregada na cadeia produtiva. Tá? Então, o anterior que pagou, ele se credita, o posterior que pagou, ele se credita até o final. Lá no final, no produto final, é que o tributo vai estar todo inserido. Então, a cadeia, cada um tem um crédito e um débito. É a base do ICMS, é um princípio constitucional e os dois tributos vieram com essa cumulatividade plena. Tá? O arrendatário pode usar o IBS e CBS que foi pago pelo arrendador, né, o arrendatário, né, quem pegou a tua terra, e abater o tributo devido na venda da sua produção. Mecanismo típico de tributo de valor agregado, né, princípio da não cumulatividade, como eu disse. Isso cria uma dinâmica em que o arrendatário recebe um crédito fiscal desde que, olha só, todos os arrendatários vão começar a exigir dos arrendadores isso que eu vou falar. O arrendador tem que estar regular como contribuinte de IBS e CBS, não pode ficar devendo, não pode ficar deixando de recolher, deixando de cumprir a sua obrigação, e a operação esteja documentada por nota fiscal eletrônica emitida. Então, você imagina, o arrendatário, a usina, ela vai pagar o arrendamento, para ela se creditar disso, ela vai te obrigar, como arrendador, que você esteja em dia, porque essa cadeia precisa continuar e ela não vai ficar trazendo para si essa responsabilidade. E em muitas situações, a usina vai ser o substituto tributário. Ela simplesmente vai reter o valor, como já acontece hoje, e vai pagar o valor líquido. Mas como a pessoa física pode ser contribuinte de IBS e CBS em outras operações, há necessidade de regularidade. Então, mais obrigações para o produtor e a produtora cumprir. Tá? Quais os impactos práticos mais relevantes disso tudo? Né? Fluxo de caixa. O arrendador paga IBS e CBS no momento da receita, quando ele recebe o dinheiro, enquanto o arrendatário só recupera o crédito quando efetivamente vender a sua produção. Tá? Então, o arrendador, no momento da receita, e o crédito do arrendatário só quando ele vende, só quando ele apurar. Ele vai deixar lá na contabilidade, a hora que ele vende a produção, ele aproveita o crédito decorrente de cada uma das operações que ele realiza. Isso cria um descasamento de casas, exigindo o planejamento financeiro. Pode acreditar que vai ter muita alteração na forma como os contratos serão redigidos daqui para frente. Então, fique esperto, fique atento. Se você tem que renovar contratos, tem que fazer novos contratos, é importante buscar orientação. Repasse de custo e renegociação. Como o IBS e CBS é um custo direto, a tendência será o repasse desse custo no valor do arrendamento futuro, exigindo reavaliação de contratos vigentes, como eu disse. Burocracia e obrigações acessórias. O arrendador passa a tributar IBS e CBS, terá que se cadastrar como contribuinte, emitir nota fiscal, apurar e recolher o tributo mensalmente e entregar declarações periódicas, o que ele não faz hoje. Então, ele vai ter que ter o quê? Para muitos proprietários, significa migrar de um tratamento simplificado, com regime tributário complexo, com necessidade de contador, sistemas fiscais adequados,
e também orientação jurídica para não fazer errado e não ser autuado e não ter penalidades por descumprimento de obrigação acessória, por recolhimento de tributo fora do tempo ou com base de cálculo errada, com alíquota errada. É algo que o produtor não está acostumado e ele vai precisar começar a fazer. Conclusão, o que muda de fato, né? O arrendamento rural deixa de ser uma simples receita de aluguel e para ser base de tributação de IBS e CBS, com carga tributária anual significativa, observadas as regras e reduções como vimos. A maior parte dos proprietários será aumento de custos e obrigações, especialmente pessoas físicas com receita relevante ou múltiplos imóveis, né? Sempre para o médio maior vai ser mais grave. E o planejamento tributário e contratual será essencial já em 25, 26, antes da entrada em vigor das regras de 2026. Então, se você não fez ainda, está na hora de correr atrás e regularizar isso, porque a partir daqui 14 dias isso começa a valer. Mas nem tudo está tão ruim, né? Essa semana saiu uma notícia, dia 10/12, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou um parecer favorável ao projeto de lei 2827, que altera a forma como os rendimentos e arrendamentos rurais são tratados pelo imposto de renda. Uma alteração na legislação no imposto de renda. O projeto de lei altera o artigo 2º, parágrafo 2º, colocando que rendimentos de imóvel rural passam a ser provenientes da atividade rural para fins tributários. Você viu lá em cima que eu falei que a Receita entende que o arrendamento não é uma receita da atividade rural, e sim uma locação de imóvel? Então esse projeto de lei quer colocar isso lá escrito, para que a Receita Federal não tenha outra interpretação. Qual é o objetivo da mudança? Eliminar a insegurança jurídica pelas interpretações divergentes. Muitos casos há essa classificação, como eu já disse. Reduzir litígios administrativos e judiciais dentro da Receita e nos tribunais e garantir uma isonomia tributária entre os diversos contratos regidos pelo Estatuto da Terra e legislação agrária. Vamos ver o que falou o Dilceu Esperafico, o deputado relator do projeto? O projeto não cria benefício fiscal novo, ele apenas corrige a interpretação legal vigente para refletir a natureza rural da receita de arrendamento, alinhando a lei à sua interpretação mais coerente com a atividade agropecuária, tá? Então, essa é a defesa lá da Frente Parlamentar do Agro nessa questão. O projeto segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Constituição e Justiça, podendo ser aprovado em caráter conclusivo ou seguir para votação no plenário. Eu vou destacar uma questão aqui, tá? Rapidamente. Isso vai dar uma emperrada na CCJ, porque há necessidade, a meu ver, de alterar o Código Civil. Porque, de fato, o arrendamento, ele é um aluguel do imóvel. E lá no Código Civil há essa previsão. Não especificamente falando do imóvel rural ou não, mas há alocação de coisas, né? E um bem imóvel não deixa de ser uma alocação de coisas. Então, alterar a natureza jurídica apenas para agro, para imóveis rurais, pode esbarrar nessa questão do Código Civil da regra geral. Vamos ver como isso vai ser redigido e como vai ser feito. Então, como você pode ver, o cenário da cana-de-açúcar para a próxima safra é desafiador. Produtores, arrendadores e parceiros devem ficar atentos às renegociações. Produção da terra está em um impasse, pressionando o setor, a negociação, né, lá, como eu disse, do Consecana. Preços internacionais do açúcar geram incertezas e a lucratividade do etanol é questionável. E ainda por cima, reforma tributária entrando em vigor, o produtor deve agir rápido, fazer contas e buscar assessoria e se preparar. Não dá para esperar mais. Se você chegou até esse vídeo, 17 de dezembro, não fez nada, é hora de já colocar na sua resolução de começo de ano, né, Pedro? Buscar orientação técnico-jurídica para ver como vai ficar a minha atividade a partir da reforma tributária, com orientação jurídica adequada e também contábil. A depender do cenário, querendo ou não, o produtor vira um empresário na marra, ou melhor, na obrigação tributária, e os impostos precisam ser bem calculados e deve ser feito estudo para ver o melhor cenário. Era isso que eu queria te trazer, chamar a atenção, né? É para isso que a gente está aqui, para trazer a informação, analisar e abrir o olho para você se antecipar. E fica ligado que nós estamos no processo de lançamento e nós vamos lançar o nosso produto, nosso infoproduto, a transformação do produtor rural no empresário rural. Entra na comunidade para você ficar sabendo. Nós já vamos começar agora no início do ano o aquecimento, né, Pedro? Trazendo o que é, como funciona
E se você quiser dar o próximo passo, ainda mais nesse cenário de reforma tributária, se inscreve aqui na nossa comunidade, acompanha as nossas redes sociais, que você vai ficar por dentro de tudo isso, tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, dá aquela hypada no vídeo e seja sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui na Rocha Maso, porque você já sabe, aqui você não caminha sozinho. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima, um abraço.